envolvidos nos assuntos terrenos, envolvidos nos conceitos que temos da evolução espiritual ainda reduzidos aos mitos e religiosidades, para assim podermos ter como referência, temos por natureza deixar para depois os assuntos que às vezes não nos interessam como deveriam interessar. E assim percebemos que a nossa natureza espiritual, que é a parte mais importante do nosso ser, fica para um depois que na verdade não existe para o encarnado, um depois que não chega para os desencarnados que não se prepararam para esse estado de consciência. O que nos oferece Deus Pai Todo-Poderoso? Nos oferece um estado de consciência onde os seres espirituais, sejam eles encarnados ou desencarnados, possam estar conectados e viver em uma dimensão superior. Como isso ocorre? Mesmo estando em corpo físico, você pode ter um estado e um estágio de consciência superior, nivelado às dimensões superiores, e de lá então viver os níveis de sentimentos, de nobreza, de energia que lá estão. Isso é ofertado e sempre foi ofertado em todos os sistemas espirituais, porém poucos se dedicam a fazer essa conquista. Mas por que não se interessam? Não se interessam porque enxergam valores mais sentidos em sua natureza humana, naquilo que fazem na Terra. Enganosamente pensamos que o bem-estar terreno é a resposta de uma evolução espiritual. Não é isso. Não é dessa forma. O mundo intermediário está cheio de espíritos que, bem intencionados, carregam uma meia luz, não carregam a luz plena, não carregam a luz de uma dimensão superior, carregam uma meia luz que não permite estar na dimensão superior e os dão a condição de não estar numa dimensão inferior. Então é por isso que o estágio, essa dimensão se chama intermediária, é a dimensão do morno, do mais ou menos, não evoluiu, mas também não caiu. E esses são os mais difíceis de evoluir, porque não reagem, não querem reagir para um estágio superior, não podem regredir para o negativo, porque o negativo está em fase de desintegração em todos os sistemas espirituais. Mas, por outro lado, também não deixam-se cair para o negativo, porque o negativo lhes provocam dores, lhes provocam sofrimentos, e convenientemente se instalam em um estágio onde não evolui, e esperam então que as coisas aconteçam por si só. Mas vêm as ordens superiores e determinam a evolução desses espíritos, e determinam que a faixa intermediária de espíritos mornos seja desintegrada. Espíritos que deixam para depois, espíritos que esperam a motivação para tomar uma decisão. Quando veem que as coisas estão ficando difíceis e dolorosas, então tomam uma decisão. Agora eu vou buscar evoluir, eu vou buscar Deus Pai Todo-Poderoso, mas já não encontro o caminho. Não encontro o caminho porque o seu corpo espiritual, a sua consciência, está de tal forma contaminada que não conseguem conectar à luz. Está de tal forma o seu campo mental acostumado e solidificado em uma posição mental que não conseguem mais a mudança. Aí a dor lhe alcança. E a dor de um espírito é muito mais intensa do que a dor que um corpo físico pode sentir. Porque é um impacto de uma energia que acelera a vibração da célula molecular, ou melhor, das células, das moléculas de um corpo espiritual, provoca muita dor, provoca a desintegração. Então essa aceleração provocada em um espírito, ou ele evolui, ou ele se desintegra, ou ele sente aquilo que ele não quer sentir, a dor terrível,
por uma decisão que não foi tomada anteriormente. Mas aí vem a teoria, mas Deus é bom, Deus é maravilhoso, Ele é misericórdia. Tanto é que esperou e espera até o momento. E esse momento de espera está acabando, porque são milhares de anos esperando que os mornos se aqueçam, que aqueles indecisos tomem suas decisões, que aqueles que esperam motivações tomem decisões. Então não está vindo mais o tempo para os mornos, para os sem ação. Então, espiritualmente falando, é momento de tomarmos decisões no sentido de evoluir os nossos espíritos, não nos deitando em comodidade ou ritos externos ao nosso corpo. O reino de Deus começa dentro de nós mesmos, então é através do nosso espírito. É para evoluir o espírito, é para sentir a dimensão superior. É diferente de ficar falando palavras decoradas e atirando no ar e achando que assim se resolveu. A mudança, a alteração, a transformação, ela é interna, é do espírito, que tem que entrar numa dimensão de luz, que tem que conectar numa dimensão espiritual de luz. Então essa é a necessidade. E assim nos alertam a espiritualidade maior. Orientem aqueles que não querem agir, que esperam que alguma coisa lhes motivem, que esperam fenômenos, ou que esperem que alguém lhes carregue, que venham e lhes carreguem sem esforço algum, que lhes transformem sem esforço algum. Não é isso. E essa teoria, ela não funciona, porque a transformação ela é interior, é na célula espiritual, é na consciência espiritual, é dentro de você. Não vai acontecer da forma externa. Então é o que nos diz a espiritualidade. O depois não vai existir. O futuro daqueles que esperam construir para si próprio, aos seus gostos, também não vai existir. Porque já existe o planejamento espiritual. A luz tem que invadir o sistema. Os espíritos têm que serem luz, as consciências têm que serem nobres, as inteligências têm que raciocinarem em um estágio mais elevado. Então não se pode esperar. E nos falam insistentemente a espiritualidade. O depois não vai existir. Então que tenhamos em nós mesmos análise, o raciocínio sobre as informações que chegam dos planos mais altos e que possamos compreender o que vai acontecer, o que está acontecendo. Meu tempo, ele está acabando, como vai ser? O seu tempo físico sim está acabando a cada dia, mas o seu tempo espiritual é eterno. Mas porém, o céu eterno pode ser de felicidade ou de dores. Então, que não venhamos dar ao nosso espírito, que carrega as emoções, que carrega a inteligência, que carregam as células dos sentimentos, a dor que não queremos sentir. Porque uma natureza humana acomodada, viciada em conceitos errados, determinada a buscar a sua própria comodidade, impõe uma prisão ao próprio espírito, causando a ele um destino que ele não deseja ter. Então que saibamos raciocinar nas faixas da nossa consciência, nas faixas das nossas inteligências, as decisões que devemos tomar e a forma que devemos viver, e ter para nós o tempo que precisamos para dedicar ao nosso espírito e fazer dele um portal de luz, um ser de luz, um ser da dimensão superior, e não aquele que vai pagar com dores por não termos agido, por termos sido mornos durante toda a nossa encarnação, durante todos esses milênios das suas vivências nas faixas intermediárias. Graças a Deus, agradeço vocês que aqui se dedicaram.